Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos iniciar um conteúdo essencial para a sua prova da FUNSERV, Tecnologia da Informação, com foco em Microsoft Windows 11 e Microsoft Office 365 ou 2019. Esses temas são extremamente cobrados em concursos públicos, principalmente em provas objetivas que exigem conhecimento prático do ambiente computacional. Vamos começar pelo Microsoft Windows 11. O Windows é um sistema operacional, ou seja, é o software responsável por gerenciar o funcionamento do computador e permitir a interação entre o usuário e a máquina. Dentro do Windows, um dos primeiros conceitos que você precisa dominar é o de arquivos, pastas e diretórios. Um arquivo é qualquer unidade de informação armazenada no computador, como um documento de texto, uma imagem ou um vídeo. Já as pastas, também chamadas de diretórios, são utilizadas para organizar esses arquivos. Por exemplo, você pode ter uma pasta chamada Estudos, dentro dela uma subpasta chamada Português, e dentro dessa subpasta vários arquivos, como PDFs e documentos. Essa organização é fundamental para manter o sistema estruturado e facilitar o acesso às informações. Outro elemento importante são os atalhos. Um atalho é um link que permite acessar rapidamente um arquivo, pasta ou programa, sem precisar navegar até o local original. Os atalhos são muito utilizados na área de trabalho. Falando em área de trabalho, ela é a tela principal do Windows, onde ficam ícones, atalhos e a barra de tarefas. A barra de tarefas geralmente fica na parte inferior da tela e contém o botão Iniciar, aplicativos fixados e a área de notificação. O botão Iniciar é um dos principais recursos do sistema. Ao clicar nele, você tem acesso ao menu Iniciar, onde pode encontrar programas, configurações, arquivos recentes e opções de desligamento do computador. Outro conceito importante é a área de transferência. Ela funciona como uma memória temporária utilizada para armazenar informações que foram copiadas ou recortadas. Por exemplo, quando você copia um texto, ele fica armazenado na área de transferência até ser colado em outro local. Agora vamos falar sobre a manipulação de arquivos e pastas. Isso envolve ações como copiar, recortar, colar, renomear, excluir e mover arquivos. Essas operações podem ser realizadas por meio do mouse ou com atalhos do teclado, como Ctrl+C para copiar, Ctrl+X para recortar e Ctrl+V para colar. O Windows também permite organizar arquivos por nome, data, tipo ou tamanho, o que facilita muito a localização de documentos. Outro ponto importante é o uso de menus, programas e aplicativos. O sistema operacional oferece diversos aplicativos nativos, como o explorador de arquivos, bloco de notas e calculadora. Além disso, é possível instalar programas externos, como navegadores e editores de texto. A interação com o Microsoft Office também é fundamental. O Windows serve como base para a execução de aplicativos como Word, Excel e PowerPoint, que fazem parte do pacote Office. Agora vamos avançar para o Microsoft Office 365 ou 2019. Esse pacote é amplamente utilizado em ambientes corporativos e administrativos, sendo essencial para concursos públicos. Começando pelo Microsoft Word, que é o editor de textos. A estrutura básica de um documento envolve elementos como margens, parágrafos, fontes e alinhamentos. A edição e formatação de textos são fundamentais. Você pode alterar o tipo de fonte, tamanho, cor, aplicar negrito, itálico e sublinhado. Também é possível ajustar o alinhamento do texto, como à esquerda, à direita, centralizado ou justificado. Os parágrafos podem ser configurados com espaçamento, entre linhas, recuos e alinhamentos específicos. Esses detalhes são muito cobrados em provas. Os cabeçalhos são áreas localizadas na parte superior das páginas, geralmente utilizadas para inserir títulos, datas ou informações institucionais. Já os rodapés ficam na parte inferior e costumam conter numeração de páginas. Falando em numeração, o controle de páginas é outro recurso importante. O Word permite inserir números automaticamente, além de configurar diferentes formatos e posições. Outro recurso bastante cobrado é o uso de colunas,
que permite dividir o texto em duas ou mais partes, como em jornais. Os marcadores simbólicos e numéricos são utilizados para criar listas. Os marcadores simbólicos usam símbolos, enquanto os numéricos organizam itens em ordem. As tabelas também são muito importantes. Elas permitem organizar informações em linhas e colunas, facilitando a visualização de dados. No Word, é possível inserir, formatar e ajustar tabelas conforme a necessidade. A impressão de documentos é outro ponto relevante. O usuário pode configurar opções como número de cópias, intervalo de páginas e orientação do papel. Além disso, o Word permite inserir objetos, como imagens, gráficos e formas. Esses elementos enriquecem o documento e são muito utilizados em relatórios. As caixas de texto são áreas independentes que podem ser inseridas no documento para destacar informações. Já os campos predefinidos permitem inserir dados automáticos, como data e hora. Outro recurso importante são as legendas, utilizadas para identificar figuras, tabelas. Com base nessas legendas, é possível criar índices automáticos que organizam o conteúdo do documento. Esses recursos são muito utilizados em documentos formais e acadêmicos, e a banca pode cobrar tanto o conceito quanto a aplicação prática. Portanto, dominar o Windows 11 e o Microsoft Office é fundamental para qualquer candidato que deseja ser aprovado em concursos públicos. Esses conhecimentos não só ajudam na prova, mas também são essenciais no dia a dia do trabalho. Agora vamos estudar Microsoft Excel 2019 e Microsoft PowerPoint 2019, do jeito que mais cai em concurso: conceitos, estrutura, comandos e funcionalidades práticas. No Excel 2019, a unidade básica é a pasta de trabalho, chamada de Workbook, que é o arquivo do Excel. Dentro dela ficam as planilhas, chamadas de workbooks, organizadas em abas. Cada planilha é formada por linhas e colunas. As colunas são identificadas por letras, como A, B, C, e as linhas por números, como 1, 2, 3. A célula é o cruzamento entre linha e coluna, e seu endereço é dado por coluna mais linha, como A1, B5, C10. Um intervalo é um conjunto de células, como A1, A10 ou A1, C10. Em prova, isso é cobrado para entender referências e fórmulas. Fórmulas no Excel sempre começam com sinal de igual. Você pode fazer operações básicas, como soma, subtração, multiplicação e divisão, e também usar funções. Funções são fórmulas prontas do Excel, como soma, média, mínimo, máximo, conte.se, somase, se, proc, prox, índice e corres. A banca costuma cobrar diferenças de uso, por exemplo, soma valores, somase soma com critério, conte.se conta com critério, se testa a condição e retorna um valor para verdadeiro e outro para falso. Também aparece a ideia de referências relativas e absolutas. Referência relativa muda quando você copia a fórmula, como A1. Referência absoluta não muda, e é travada com cifrão, como cifrão a cifrão 1. Existe ainda referência mista, como cifrão A1 ou a cifrão 1, travando só coluna ou só linha. Isso cai muito quando o enunciado fala em copiar a fórmula para baixo ou arrastar para a direita e pede o resultado. Elaboração de tabelas e gráficos é outro ponto forte. Tabelas podem ser apenas uma organização de dados, ou podem ser tabela do Excel, criada em inserir, tabela, que permite filtros automáticos, formatação e referências estruturadas. Gráficos são representações visuais e variam conforme o tipo de dado. Gráfico de colunas e barras é comum para comparar categorias. Gráfico de linhas é melhor para evolução no tempo. Gráfico de pizza é para partes de um todo, mas exige cuidado quando há muitas categorias. Em concurso, é comum pedir o caminho de menu para inserir gráfico, ou qual gráfico é mais adequado. Também aparece a edição de elementos do gráfico, como título, legenda, rótulos de dados, eixos e linhas de grade. Macros no Excel são rotinas automatizadas, geralmente gravadas para repetir tarefas. Elas dependem da guia desenvolvedor e do conceito de VBA, mas, em provas, o foco costuma ser conceitual,
Macro automatiza ações repetitivas. Arquivo com macro pode exigir habilitação de conteúdo e pode ser salvo em formatos específicos, como .xlsm. Se a banca for prática, pode cobrar o que é possível automatizar, ou onde gravar e executar macro. Impressão e configuração de página também caem bastante. Você precisa saber que a impressão pode ser configurada por orientação retrato ou paisagem, margens, escala, área de impressão e títulos de impressão, como repetir a primeira linha em todas as páginas. Controle de quebra de página é feito para ajustar onde a planilha corta na impressão. Numeração de páginas e campos predefinidos entram em cabeçalho e rodapé, onde é possível inserir número da página, total de páginas, data, hora, nome do arquivo e nome da planilha. Em provas, a banca costuma perguntar onde inserir cabeçalho e rodapé, e como exibir o modo de layout de página para visualizar esses elementos. Inserção de objetos no Excel inclui imagens, formas, ícones, Smart Art e também objetos como caixas de texto. A planilha pode conter comentários ou notas, e isso pode ser cobrado como forma de colaboração. Obtenção de dados externos é um tema moderno do Excel 2019. Importar dados de arquivos de texto, CSV, outras planilhas, banco de dados e fontes externas. Em versões atuais, isso se relaciona ao obter e transformar, também conhecido como Power Query. Em prova, pode aparecer como importar dados e atualizar a consulta. Classificação de dados significa ordenar, em ordem crescente ou decrescente, por texto, número, data, cor ou ícone, e pode ser por uma ou várias chaves. Filtragem frequentemente aparece junto. Filtrar não altera os dados, apenas oculta temporariamente linhas que não atendem ao critério, enquanto classificar reorganiza a ordem. Agora, PowerPoint 2019. A estrutura básica é o arquivo de apresentação, composto por slides. Cada slide pode ter layout, tema e elementos como títulos, caixas de texto, imagens, gráficos, tabelas e vídeos. A banca costuma cobrar a diferença entre modo normal, classificação de slides, leitura e apresentação de slides. O modo normal é o principal para a edição. A classificação permite reorganizar a ordem dos slides rapidamente. A apresentação de slides exibe em tela cheia. O PowerPoint também trabalha com anotações, que são textos do apresentador, visíveis no modo de apresentação do apresentador, mas não necessariamente exibidos ao público. Régua, guias e linhas de grade ajudam a alinhar objetos e manter padrão visual. Cabeçalhos e rodapés aparecem para inserir data e hora, número do slide e texto de rodapé. Em concurso, atenção! Em slides normalmente se fala em número do slide, não número de página, embora algumas bancas usem o termo genericamente. Também é comum a cobrança de que o slide de título pode não exibir numeração se você marcar a opção de não mostrar no slide de título. Edição e formatação incluem fontes, cores, alinhamento, espaçamento, marcadores, temas modelos. Tema controla cores, fontes e efeitos de forma padronizada na apresentação inteira. Slide mestre é um assunto que algumas bancas cobram. Ele define o padrão global de layout e elementos repetidos, como logotipo e rodapé. Se você quer mudar todos os slides de uma vez, normalmente faz isso no slide mestre, não slide por slide. Inserção de objetos inclui imagens, formas, word art, smart art, gráficos, tabelas, áudio e vídeo. Botões de ação são usados para navegação e interatividade, permitindo ir para o próximo slide, voltar, ir para um slide específico, abrir arquivo ou executar hiperlink. Isso cai muito em apresentações não lineares, como menus. Animação é o efeito aplicado aos objetos dentro do slide, como entrada, ênfase, saída e trajetórias. Transição é o efeito de passagem de um slide para o outro. A banca cobra diferença entre animação e transição. Às vezes, o cuidado com excesso de efeitos, além de opções como duração, atraso e ordem de execução no painel de animação. Para fechar, o padrão de cobrança em Excel e PowerPoint é muito prático. Identificar elementos da interface, entender conceitos básicos, saber o que cada recurso faz e onde é aplicado.
Em Excel, foque em referências, funções, classificação e impressão. Agora vamos estudar correio eletrônico, também conhecido como e-mail. O e-mail é uma das principais formas de comunicação digital no ambiente profissional. Ele permite o envio e recebimento de mensagens de forma rápida, segura e organizada. Para utilizar o correio eletrônico, é necessário ter uma conta em um serviço de e-mail, como Gmail, Outlook ou outro sistema institucional. Cada e-mail possui um endereço único, composto por um nome de usuário, o símbolo @ e o domínio do provedor. Ao preparar uma mensagem, é importante observar os principais campos. O campo para é utilizado para indicar o destinatário principal. O campo CC, que significa cópia carbono, permite enviar uma cópia da mensagem para outros destinatários. Já o campo cópia carbono oculta envia a mensagem sem que os outros destinatários saibam quem recebeu a cópia. O assunto do e-mail deve ser claro e objetivo, pois indica o conteúdo da mensagem. No corpo do e-mail, o texto deve ser escrito de forma formal, principalmente em ambientes profissionais. Outro ponto importante é a anexação de arquivos. O e-mail permite enviar documentos, imagens, planilhas e outros tipos de arquivos. É fundamental verificar se o arquivo correto está anexado antes de enviar a mensagem. Em provas, a banca pode cobrar esse tipo de cuidado. Também é importante conhecer funções como responder a todos e encaminhar. Cada uma dessas opções tem uma finalidade específica e deve ser utilizada corretamente. Agora vamos falar sobre a internet. A internet é uma rede mundial de computadores que permite o acesso a informações, serviços e comunicação em escala global. Um dos conceitos mais importantes é o de URL, que significa localizador uniforme de recursos. A URL é um endereço de um site na internet. Por exemplo, um endereço começa geralmente com HTTP ou HTTPS, seguido pelo domínio. Os links, também chamados de hiperlinks, são elementos que permitem navegar entre páginas. Ao clicar em um link, o usuário é direcionado para outra página ou conteúdo. Os sites são conjuntos de páginas organizadas dentro de um domínio. Eles podem ter diferentes finalidades, como informativos, institucionais, comerciais ou educacionais. Outro ponto importante é a busca na internet. Os mecanismos de busca, como Google e Bing, permitem encontrar informações a partir de palavras-chave. Saber utilizar termos adequados na busca aumenta a eficiência na localização de conteúdos. A impressão de páginas também é um recurso relevante. O usuário pode imprimir uma página diretamente do navegador, ajustando configurações como layout, margens e seleção de conteúdo. Agora vamos tratar das ferramentas de colaboração online, que se tornaram essenciais no ambiente de trabalho moderno. O Microsoft Teams é uma plataforma que permite comunicação e colaboração em equipe. Ele oferece recursos como chat, chamadas de vídeo, reuniões online e compartilhamento de arquivos. É muito utilizado em ambientes corporativos e institucionais. Já o Google Workspace é um conjunto de ferramentas que inclui aplicativos como Google Docs, Google Sheets e Google Drive. Essas ferramentas permitem criar, editar e compartilhar documentos em tempo real, facilitando o trabalho em equipe. Uma das principais vantagens dessas plataformas é a colaboração simultânea. Várias pessoas podem trabalhar no mesmo documento ao mesmo tempo, o que aumenta a produtividade. Além disso, os arquivos ficam armazenados na nuvem, ou seja, não dependem de um único computador. Isso permite acesso de qualquer lugar com conexão à internet. Por fim, vamos abordar a segurança básica da informação e práticas de privacidade, um tema cada vez mais importante. A segurança da informação envolve a proteção de dados contra acessos não autorizados, perdas ou alterações indevidas. Existem 3 princípios fundamentais: confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às informações. A integridade assegura que os dados não sejam alterados indevidamente. Já a disponibilidade garante que as informações estejam acessíveis quando necessário. Entre as principais práticas de segurança,
Destacam-se o uso de senhas fortes, que devem combinar letras, números e símbolos. Também é importante não compartilhar senhas e evitar utilizar a mesma senha em vários serviços. Outro ponto importante é o cuidado com e-mails suspeitos, conhecidos como phishing. Esses e-mails tentam enganar o usuário para obter informações pessoais ou instalar programas maliciosos. Também é fundamental manter o sistema atualizado e utilizar antivírus. Evitar acessar redes Wi-Fi públicas sem proteção é outra medida importante. No que diz respeito à privacidade, o usuário deve ter cuidado com as informações que compartilha na internet, especialmente em redes sociais. Em concursos públicos, a banca pode cobrar tanto conceitos quanto boas práticas relacionadas à segurança da informação. Portanto, dominar o uso do e-mail, compreender o funcionamento da internet, conhecer ferramentas de colaboração e adotar práticas seguras são conhecimentos essenciais para a prova e para o exercício da função pública.